Gostei Gostou? muito da égide. Eu sei Ótimo duas sinal, coisas hein? que o Trajano gostou, da égide e da enquete, José Trajano. Brilhe, Da por favor. enquete, não. Da enquete, não. Por favor, comente. Não, o enunciado foi triste enunciado. Você poderia repetir o que você falou quem foi em relação ao Gabigol? Quem foi o destaque dos jogos de volta na Copa do Brasil? Muito bem. Gabigol, o que você falou? Perdeu o pênalti decisivo. Não perdeu, não. Ele cometeu um ato vergonhoso, sabe? Por isso que eu abri o programa de hoje dizendo que o centro que ganha de 2 a 3 milhões, que tem um passado, que era o melhor cobrador de pênalti do Brasil, cobra o pênalti desse jeito, tem que ser punido de alguma forma. E ainda faz uma nota, estaremos prontos para o ano que vem, peço desculpas, ano que vem estaremos de fora. Pode onde? A torcida quer execrar esse cara. Ele entrou só para bater o pênalti. E de uma forma desleixada, vergonhosa, metida, prosa. Sabe? Eu com 80 anos de idade bato um pênalti melhor do que o dele. Pelo menos eu ia dar uma bicada para dentro do gol. Podia ir para fora. Mas ele encostou. É o charme do desleixado, do metido à besta. Então, já começa, é o meu voto. Mas o enunciado está errado. Eu sei que o Hugo foi muito bem, que o Léo Jardim... Porque na época na hora do pênalti, tem o vilão e tem o herói. O goleiro geralmente se pega é o herói. E o vilão, com todos os méritos, com todas as qualidades, foi o Gabigol. Muito bem, então tá aí. Vamos falar bastante do Gabigol mais, porque realmente foi um negócio muito destacado. Mas vamos colocar na tela aí os resultados, enfim, das semifinais da Copa do Brasil. Tivemos em Itaquera, na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu para o Cruzeiro 2-1, mas venceu nos pênaltis. E no outro jogo, também nos pênaltis, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco depois de 1-0 no placar no tempo normal. Os dois jogos aconteceram ontem. E aí, a agenda é a seguinte: na quarta-feira tem Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena, às 21h30, tá lá o chaveamento. E a finalíssima, dia 21, no domingo, às 6h30 da tarde, Vasco e Corinthians, imagino que será o Maracanã. Maracanã. Vai ser sensacional. Quem que falou alguma A coisa? CBF já falou que é o Maracanã, e o Diniz disse que a torcida gostaria de São Januário e tal, mas já vamos tá... no Maracanã, né, gente? Pelo amor de Deus. Conversinha fiada do Diniz também, nessa altura do Ô, Diniz, você é um grande Amor de Deus, né? piadista, né? Pô, O Maracanã agora, à disposição. cada uma, Você né? quer jogar em São Januário? Pô, planta Maracanã batata. tá aí pra isso. Vamos lá, a torcida do Vasco é gigantesca. Vocês estão sendo injustos com ele. Vocês estão sendo injustos com ele. O que ele disse é que os jogadores do Vasco preferem jogar em São Januário pelo clima, por isso, por aquilo, mas que, obviamente, o Maracanã, até pelo gramado, propicia o melhor jogo para o Vasco e que, como o clima do Maracanã não existe, vamos botar lá 3, 4 vezes mais vascaínos do que poríamos em São Januário. Ele fez uma ponderação. Então eu retiro. Foi isso que eu retiro. Mas, Juca, deixa eu falar Mas é uma aqui. conversa tão sem pé na cabeça, gente. Primeiro, o Vasco perdeu pro Juventude de São Januário outro dia. É lógico. Então essa conversa São Januário não é imbatível. Então, assim, não tem argumento para falar de São Januário. claro. É uma conversa de doido isso aí. Eu concordo Sabe? Não com tem você. sentido. É Maracanã. É o Maracanã. É o Vasco, porra. Cara, é o Vasco. Exato. Jogava de São Januário. Parece coisa do tempo do Eurico. O Eurico fazia questão, jogou final de Libertadores de São Januário. É isso. Aquele jogo Não, caiu a o grade São Caetano. com o São Caetano, São São Januário, Caetano, porque o Eurico exatamente. queria jogar. E assim, São Januário não comporta mais as 40 mil, 40 e poucas Não. mil pessoas do passado. Hoje é 18 mil, 17 mil, não chega a 20 mil. Tipo a Vila. Exato. Já foi época que em 77, o Vasco e Londrina, se não me engano, foi até recorde do estádio, 40 e tantas mil pessoas, socado o estádio. Não tem mais. Tem setor que a arquibancada está cheia de cadeira, hoje existem limitações impostas pela Defesa Civil. Então não tem como. claro. O São Januário não comporta mais um grande jogo. Pô, se o Maracanã Tanto que o Vasco pra quer isso, vai reformar o fazer estádio pra quê? nesse acordo que ele tem aí. Né? Exatamente. Ô, Juca... Mas peraí, segundo que o Juca falou, ele não disse isso. Os jogadores que não Sim, estavam sim. no Maracanã, então. Agora, Juca, eu não quero Eu só ser... estou dizendo assim, que a conversa é tão É, a louca. conversa é Sei louca. lá de onde surgiu o Fernandinho, jogador, algum repórter perguntou, mas não negócio sem sentido. Falando- O Vasco tem que jogar no Maracanã, pô. Falando em injustiça, Juca, tem uma pergunta pra você. Hoje, segunda-feira, dia 15 de dezembro, você trocaria o que o Corinthians está vivendo por uma limpeza, todo mundo, clube saneado, todo mundo em cana? Certamente trocaria. Se você acha que minha resposta seria diferente, você não me conhece. Claro que não. Pode falar. Independentemente da alegria de torcedor proporcionada ontem,
por dessas coisas que só a camisa explica, eu preferiria sim. Preferiria que o Corinthians não tivesse sido o algoz dos palestras esse ano em 2025. Preferiria que, se vier a ser campeão, que não é uma coisa garantida, não ganhasse a Copa do Brasil, nem sequer chegasse à final e estivesse, não é, com as finanças saneadas. Então preferia 1 milhão de vezes, mas estivesse em processo de saneamento das finanças, e não está. Porque essa coisa da mão para a boca, com todas as particularidades que envolvem hoje o Corinthians. Agora veja, qual é o consolo do corintiano hoje? Ganhou do Palmeiras as 2 competições que disputou diretamente com ele, eliminou o São Paulo da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil, como foi do Paulistinha. Claro que isso traz alegria, traz orgulho para o corintiano vestir a sua camisa e sair hoje em São Paulo com a camisa do Corinthians, embora sem luz e sem água. Fica feliz. Mas a situação do Corinthians, a calamidade em que se encontra o Corinthians, só encontra agora um outro consolo nesse escândalo de corrupção no São Paulo. Estão muito parecidos São Paulo e Corinthians. Só para completar, Juca, agora falando sem ironia nem brincadeira, a gente tinha falado na sexta-feira, né, que o jogo de ida, a vitória, com o jeito que ela foi, ela tinha dado uma resgatada no casamento Corinthians e torcida. Agora, então, mais ainda, né? A torcida, do jeito que foi, sai atrás do placar, toma 2-0, faz um gol, fica atrás nos pênaltis, depois vira. Fez tudo, né, o Corinthians. Nesse aspecto, aliás, foi muito parecido também com o que aconteceu com o Vasco, né? Porque também esteve atrás e acabou ganhando nos pênaltis. De fato. Agora, lembremos, também, como o Mauro disse em relação a São Januário, né, que São Januário não é garantia de nada, o Vasco perdeu até para o Juventude lá. Itaquera também não tem sido. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro. Acho que injustamente. O segundo tempo do Corinthians permitiria ao Corinthians não ter o sofrimento que virou a glória, mas o sofrimento dos pênaltis. Segundo tempo do Corinthians, a partir do momento em que entrou o Ranieri e principalmente entrou o Rodrigo Garro, o Corinthians mudou. Porque no primeiro tempo o Cruzeiro podia ter liquidado a decisão, a semifinal. Tamanha foi a superioridade do Cruzeiro. O Corinthians jogou em Itaquera como a gente esperava que fosse jogar no Mineirão, o primeiro tempo, né? Absolutamente na defensiva, jogando por uma bola, dando espaço para o Cruzeiro, levou um baile, na verdade. 1-0 foi de graça, mas depois não. Segundo tempo do Corinthians, 2 bolas na trave. Então, foi aquela tarde do corintiano sofredor. Tarde e noite. Foi, sem dúvida alguma. Merecia melhor sorte, como o Vasco também merecia não ter ido para os pênaltis, porque jogou melhor que o Fluminense o jogo inteiro, com raros momentos em que o Fluminense foi superior. Mas que está feito o liame de novo, evidentemente está feito. E o comportamento da torcida foi belíssimo, né? 2-0 e a torcida não parou de cantar, não parou de incentivar, levou o time à frente. E quando essas coisas acontecem, fica difícil realmente ganhar do Corinthians ou eliminar o Corinthians. Mas eu chamo a atenção para isso. Acabaram se classificando os 2 times de maiores massas, de maiores vínculos com suas massas, e ganharam de 2 times que lhes são superiores, muito porque me parece que tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense, apesar do que havia acontecido no primeiro jogo, não acreditaram que pudesse acontecer de novo no segundo, que as camisas fossem jogar tanto. E jogaram. Jogaram impulsionadas pela massa, pelas 2 massas, a do Corinthians e a do Vasco, que outra vez foi comovente e outra vez foi maior que a do Fluminense. Então, também é uma boa lição, que nem sempre o time mais talentoso, o time mais técnico, o time mais organizado vai ganhar de um time que, além de ter,
obviamente, as suas qualidades, tem o mérito de botar o coração na ponta da chuteira. Isso ainda faz diferença. Eu Fala aí, vou relativizar um pouco. Vou entrar no... Não vou no tatiquês, mas vou relativizar a camisa e a massa do Corinthians e do Vasco. Né? Eu vou citar que o Cruzeiro teve um match point nos pés do Gabigol, em Itaquera. E o Vasco perdeu o jogo, não fez o gol no Fluminense, o Verratti perdeu o gol, perdeu o pênalti. Vamos lá, se a gente estivesse aqui hoje, depois da disputa de pênaltis, com a vantagem construída por Corinthians e Vasco na partida,